Evolve 360 HT Popa. O que a gente vai encontrar nessa lancha? Vamos conferir agora. Mas só para você saber, nós já testamos 5 anos atrás essa lancha numa versão anterior, com motorização de centro-rabeta. Naquela ocasião foi a diesel, agora tem a versão popa. Mas não é só a motorização que mudou, o barco está diferente. Vamos ver ele por dentro, vamos ver as alturas, vamos ver o que é essa 36, que já é uma lancha de médio porte, que você pode ir para qualquer lugar, que traz muito conforto por dentro. Mas vamos conferir detalhe por detalhe. Bem sintonizada com os barcos modernos, né? Essa daqui é uma lancha moderna. O aproveitamento da proa é diferente. A proa é muito melhor explorada nos barcos atuais do que antigamente. Primeiro porque esse barco tem a boca maior, mais larga, justamente aqui, junto ao pé do para-brisa. Então a proa é larga. Esse barco tem 3,45 de boca e aqui a gente vê o aproveitamento, né, a largura desse ambiente dianteiro do barco. O que é legal nessa lancha? Primeiro, o acabamento chama atenção, né? Todo o barco é bem feito, bem acabado, o aço inox, a gente vê os detalhes, estofados, bem bacana aqui. Primeira coisa que chama atenção, além do espaço, para uma 36 pés, uma lancha de 11 metros, é que a Evolve Yachts, esse estaleiro de Santa Catarina, usa esses bancos aqui. Eu acho bem legal. Primeiro que você só vai usar isso com o barco parado. Claro, a proa é para ser usada com o barco ancorado, né? Ou atracado. Então, olha só que legal aqui. Eu tenho bastante espaço, né, para ficar aqui. 4 pessoas com folga, porta-copos, lugar para segurar, até para apoiar as costas. Aqui na extremidade da proa, junto ao bico de proa, eu tenho essa mesinha. Posso até ficar aqui, ó, bem na proa, né? Uso até o púlpito aqui para apoiar se eu quiser. Mais 2 pessoas, então mesinha que 3 pessoas podem usar essa mesa. Essa mesa me impede de usar o guincho? Não impede. Porque eu tenho os botões do guincho aqui, ó, eu posso acioná-los com o pé, né? Tá? Então eu posso acionar com o pé. Então, subindo, né, agora, eu posso acionar com o pé, ó. Então isso aqui não me atrapalha, ou descendo. Só me atrapalha se eu precisar mexer no paiol, que fica aqui debaixo, aí eu tenho que tirar essa mesa, tá? Isso aí sim, mas fora isso, é uma mesa bem prática, né, quando você está com o barco ancorado. E o sol está muito forte, a gente vê uns suportes aqui, ó, para colocar colunas, 2 aqui na proa, 2 lá mais próximos da meia nau, então você monta um todo aqui na proa do barco e você tem uma proteção solar. Isso aqui é desmontável, né? São colunas, é tudo leve, eu guardo dentro do barco e acabou. O vento também não pode estar muito forte, você também não pode usar esse todo aqui navegando. Mas navegando não fica ninguém na proa. Também gostamos disso aqui, ó. Olha essa gaiuta, escotilha de gaiuta, né? Na verdade, com meio metro, 50 centímetros de diâmetro. É muito bom você ter uma escotilha de gaiuta grande, é fácil de você entrar, sair. Os cunhos de amarração são 6, né? 3 em cada bordo, todos de 10 polegadas, todos de 25 centímetros. É o que tem que ser para amarrar, aprender bem uma lancha desse porte, sem ter que usar cabo muito fino, né? Os cunhos têm que ser grandes. Detalhe da fixação dos alto-falantes, o som é opcional, né? Mas a gente sempre tem que pensar, o estaleiro tem que pensar onde é que vai colocar. E também gostamos aqui, ó, vamos ver esse detalhe, tem aqui a guilhotina para eu travar a corrente. Tá? Então eu posso travar a corrente aqui, ó, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu solto o guincho
e não fica forçando o guincho. Por quê? Porque é a guilhotina que faz o seu papel. Isso aqui deveria ser de série em todo barco. Nesse barco é. Teto solar HT, nós vamos falar mais dele durante essa apresentação aqui, durante esse teste, mas olha o tamanho dessa abertura, é muito grande, né? Realmente isso é um teto solar de verdade. Olha quanto que ele ilumina, quanto ele deixa o sol entrar no cockpit. Bacana isso aqui, né? Claro que é o acionamento elétrico, a gente vai conferir. Para-brisa bem grande também, acabamento legal aqui. O que acontece quando a gente coloca motor de popa no barco? É perder a plataforma. Bem, aqui não perdeu, na verdade perdeu só esse pedacinho aqui. Aqui continua com bom espaço, tem 1,25, tá? 1,25 por toda a boca do barco, que é 3,45. Então eu continuo com uma boa plataforma. Tem plataforma submersível? Não, né? Aí não tem milagre, o motor está aqui. Tá, ganhei uma mesa aqui em cima dos motores, que é sempre útil. Eu tenho um espaço gourmet aqui e tenho a mesa aqui. Mas e se eu precisar levantar esses motores mais? Se eu precisar levantar mais os motores, olha o que eu faço aqui, ó. Isso aqui bascula para frente, entendeu? Então isso aqui bascula, eu posso apoiar ela ali na frente com a tampa abaixada e eu levanto totalmente os motores. Então eu tenho esse recurso também. Afinal, a motorização de popa tem algumas vantagens, né? Uma delas é você poder navegar em águas rasas. A gente não teria conseguido sair da barra a hora que a gente saiu se não fosse essa motorização aqui. A gente levantou todos os motores no máximo e a gente conseguiu navegar quando a maré ainda não estava muito cheia. Isso é legal. Então eu ganho, quer dizer, eu tenho ainda um bom espaço aqui na popa. Móvel gourmet, claro que tem que ter. Eu tenho um móvel gourmet aqui, uma cuba, um grill. Aqui, olha aqui, ó, a sacada do estaleiro. Eu posso montar e ficar com uma bancada aqui. Tem uma tábua, né? Uma boa tábua aqui, posso pôr aqui em cima. Aí eu tenho uma tábua de cortar, ganhei uma mesinha. Legal, né? Vou guardar isso aqui. Se eu não estiver usando, fecho isso aqui. Acabou. Olha o porta-copos, olha o detalhe dos porta-copos para 9, né? Mas grandes e pequenos, as latinhas, os copos pequenos, os maiores. O estaleiro pensou nesse barco. Olha, porta-trecos. Aqui, tomada de cais, até o rasgo para passar o cabo elétrico aqui, tem. Do outro lado também tem outro suporte. Aqui a gente pôs os sapatos. Chave geral, que a gente sempre tem que ter a chave geral quando você chega no barco e protegida da chuva, das intempéries, né, respingos. Olha onde é que o estaleiro pôs. Tá aqui, ó. Chave geral logo na entrada. Bacana, né? Isso aqui é legal. Gostei. Fechadinho aqui. E para a gente guardar materiais, equipamentos, salvatagem, olha só. Tenho aqui, ó, um belo paiol. E esse paiol, na verdade, ele não termina aqui não, hein? Ele se comunica com outro paiol aqui a boreste, então você tem bastante espaço de armazenamento. Lembrando que aqui eu também tenho espaço. O sol está muito forte? Não tem problema não. Esse aqui é um stow bag, é um toldo elétrico opcional que vale muito a pena ter a bordo, né? Porque olha aqui, ó,
já me protege aqui na churrasqueira. Não vai até o final, mas pelo menos até a metade da plataforma, ele me protege. Claro que eu tenho chuveirinho aqui também. O chuveirinho fica aqui, tá? Água quente e fria de série. E ainda, claro, né? Escada de popa grande, os 4 degraus, que é o que tem que ser, um barco desse porte. Escada, pegador aqui, pegador aqui, pegador aqui. Então a gente sai da água com facilidade nessa lancha. Bacana, né? Uma solução bem pensada aqui para uma popa de uma lancha com motorização de popa. Centro do cockpit, 1,82 aqui na entrada, uma portinhola, claro, né? Tem a portinhola aqui, do segurança, ela é presa aqui. Cristaleira, que a gente usa bastante, esse armário também junto à entrada. Essa bancada, eu tenho uma geladeira, né? Um espaço aqui com uma placa térmica, então é uma geladeira. Vários nichos, né? Várias gavetas aqui. 3 aqui, aqui não tem porque tem geladeira. Embaixo tem mais uma gaveta. Importante, né? Para ter bastante espaço para guardar os pertences. Também a gente vê os pegadores, né? O estaleiro se preocupa com isso, bastante pegadores. Olha que legal essa mesa. Tudo laqueado, né? Como ali atrás. Olha só o acabamento, isso aqui. Porta-copos grandes, até porta-garrafas também. E essa mesa comporta 6 pessoas. 6 pessoas. Que, na verdade, a capacidade de pernoite desse barco são 4 mais 2, né? Tem um sofá-cama também, então todo mundo ficaria aqui bem acomodado nessa mesa. Legal isso aqui. A gente vê aqui também os lugares, né, que o estaleiro guardou para colocar os alto-falantes, iluminação indireta, isso aqui é importante. Várias luzes de cortesia, tem luz, tem sol, né? A gente não vê, mas as luzes de cortesia aqui embutidas, é importante também. Nossa espreguiçadeira, por que tem essa espreguiçadeira aqui? Você já tem solário na proa. Primeiro que isso aqui você pode navegar, tomar sol com o teto solar aberto, né? Com o barco navegando. Pode ficar aqui com o barco navegando, não é que nem a proa. E segundo, eu tenho que ter essa espreguiçadeira aqui, a chaise, para quê? Para aumentar o pé direito no banheiro. Então, isso aqui é um recurso que muitos estaleiros usam, mas é legal, né? É legal. Você tem também você tem um banco, né? Um banco aqui, 2 pessoas, né? Pelo menos 2 pessoas aqui, ó. 2 adultos ficam aqui também, ao lado do posto de comando. Já falei, né? Mas olha o tamanho desse teto solar, muito legal, né? Isso aqui é um teto solar de verdade. Vamos ver o que mais tem aqui. Bem, só um detalhe, quando nós testamos essa lancha 5 anos atrás, a outra versão, que era com centro rabeta, essa espreguiçadeira aqui era bem mais alta, né? Se ela for muito alta, ela é ruim para a gente subir, então é melhor assim. Por que ela está mais baixa agora? Vocês vão ver lá dentro. Posto de comando. Olha só, primeiro, isso aqui preto, escuro, pode ser um grafite, pode ser preto, imitação de carbono, tem que ser. A que nós testamos antes, isso aqui lá, claro, então reflete tudo no para-brisa, né? Fica aquele reflexo no para-brisa. Agora não, agora está perfeito. Então eu tenho isso aqui. Eu não tinha esse suporte para os pés, para que é legal? Se você quiser pilotar, né? Um piloto não tão alto quanto eu, se quiser ficar aqui em cima, ó, você tem a visibilidade muito melhor, né? Olha a diferença, aqui eu vejo assim. Aqui, ó, eu vejo bem melhor. Então, esse suporte para os pés aqui é importante, que não tinha antes. Na verdade, é uma plataforma, né? Porque o suporte para os pés já está aqui. Mas essa plataforma, para aumentar a altura do piloto, não tinha. Bom espaço para os instrumentos, né? Aqui eu estou com tela o quê? Acho que de 9 polegadas, mais 2 telas de 9. Isso aqui é uma tela do estabilizador. Esse barco pode ter estabilizador de movimento.
que é bem legal, né? As mulheres adoram. Se você puser um estabilizador no barco seu e for trocar de barco, pode apostar que sua família sempre vai querer ter um estabilizador. Claro que você tem que ter um gerador para ter o estabilizador. Eu tenho aqui os flaps automáticos da Zip Wake. Esse equipamento ajusta sozinho os flaps, então se ajusta o ângulo longitudinal, como também, né, a estabilidade, quer dizer, o ângulo lateral de navegação. A gente fala banda em náutica, então ele mantém o barco estabilizado. Bússola, aqui tem um medidor de ultrassom, é para ver o nível de combustível dos tanques de combustível e também do tanque de água. Esse barco tem tanque de águas negras, quer dizer, o banheiro não vai para o mar, tem tanque de 100 litros de águas negras. Na minha opinião, todo barco deveria vir que tem banheiro, deveria vir de fábrica com isso daqui, deveria ser item obrigatório que o estaleiro colocou nessa lancha. Agora, as poltronas são individuais, né, do piloto e do acompanhante, ó. Então você tem as duas poltronas aqui, posso pilotar sentado, mas normalmente só em viagem longa, né, que a gente pilota aqui, que a proa levanta, você acaba usando bem mais esse recurso aqui do banco, do assento, e deixar ele mais alto, né? Então isso aqui é legal. Isso aqui é legal que tem nesse barco também, que antes não tinha não. Antes isso aqui não era assim não. Agora tem. Bota treco aqui, posso guardar até um celular. Os manés são bem posicionados, joystick. Claro, esse barco está bem completo, né? Ele tem o Skyhook, que é o posicionamento dinâmico, você aperta o botão e mantém o barco com os motores na posição, piloto automático, o trim dos motores, que a gente tem que regular aqui, ele ajusta sozinho o trim também. Os flaps são ajustados automaticamente e os trims também. Trim, aquela inclinação dos motores, o power trim. O que mais eu tenho aqui? Para que servem, né, esses botões? Olha só. Segurança. Se tiver algum problema de incêndio, aqui, ó, você corta imediatamente a alimentação. Você estrangula o combustível dos motores. Motor de pouco para pegar fogo, muito difícil, né? Mas você tem esse recurso de segurança aqui. Contador de corrente, tá? Então tem tudo bem à mão. Tem uma janelinha aqui. Isso aqui é muito bom. Eu gostaria que tivesse uma outra janela no outro bordo também, mas também tem uma janelinha para o piloto aqui. Eu tenho até uma saída de ar-condicionado aqui, olha só, para o piloto, dias muito quentes, né? Esse barco tem uma máquina de 16.000 BTUs de ar-condicionado e um gerador de 7,5 kVA, podendo ter um gerador de 9 kVA. Então, isso aqui é legal, essa janelinha é legal, só for repetir, faltaria outro bordo. Mas tudo bem resolvido aqui. Os botões de acionamento da parte elétrica, né, estão bem identificados, eu consigo depois me acostumar com eles, uma tomadinha 12 volts. Não, essa aqui já é USB-A, tá? USB-A. Posso até colocar USB-C, uma USB-A, outra USB-C se eu quiser, mas tem, né? Antigamente era tudo 12 volts. O rádio está aqui, VHF. Dessa posição eu consigo enxergar o rádio, pego o microfone, né? Também vejo o microfone sem problemas nenhum. Bem resolvido aqui o posto de comando da Evolve 360 HT Popa. Olha só essa abertura, né? Grande essa abertura, lugar para a gente segurar, lembrando que o barco balança, né? Então isso aqui, gostei. Essa entrada para a cabine da 360 HT. Porta. Fecha aqui. Vê um bom acabamento. Laca, material de qualidade, cônia, iluminação indireta, ar-condicionado e altura. Olha a altura aqui. Isso aqui tem mais de 2 metros. Na verdade tem 2,4 aqui na cozinha 2,5, tem tudo mais do que 2 metros, até na proa tem mais que 2 metros. Vai caindo só no box do banheiro, essa cama aqui, claro, mas você vê que o barco é muito amplo, é muito alto. É uma 36 pés, hein? Lembrando que é uma 36 pés. Então, gostei desse acesso aqui, os pegadores, tudo. A gente entra, vê aqui de cara essa cozinha,
Tem um espaço gourmet lá atrás, né? Mas você tem que ter uma cozinha interna. Eu acho, principalmente em lugares mais frios, é bem legal ter uma cozinha interna. Fogão de 2 bocas, um vigia para ventilação natural, tem uma cuba aqui, podia ser um pouquinho mais funda talvez, mas tem uma cuba aqui, armários, um micro-ondas, bastante armário aqui também, tem que ter, né? Uma geladeira de gaveta, muito melhor nessa geladeira, né? Porque se for de abrir a porta aqui, abrir a porta convencional, na vertical, se o barco adenar, cai tudo. Aqui não, né? Fica tudo aqui dentro. Legal. Mais gavetas aqui. Então, eu tenho uma cozinha, repetindo, além do espaço gourmet aqui, que atende. Esse barco, na verdade, para 2 casais. Mas, olha a solução do estaleiro aqui. Eu tenho isso aqui é um sofá. A gente abaixou só para mostrar que também é uma cama. É uma cama que você até dorme aqui, né? Um adulto dorme aqui bem. Tem 1,77 essa cama. Um adulto não muito grande, mas é legal para as crianças, né? 2 crianças dormem muito bem aqui. Isso aqui vira um sofá. Uma pequena mesinha de centro. Aqui, olha o tamanho dessa cama. Normalmente a gente chama de toca, mas é uma cama a meia nau. Por que ela é muito alta? Porque tem um convés aqui. Mas essa cama é muito grande, pelo tamanho do barco, né? Pelo porte do barco, é uma cama muito grande. Ela tem 1,70 por 1,68, na verdade, vamos pôr aproximadamente 1,70 por 1,90. Normalmente essas camas aqui a meia nau não são tão grandes. Sabe por que essa cama é desse tamanho? Esse barco tem motor de popa. Então, quando você tem motor de popa, você não tem motor dentro do barco, joga a motorização lá para fora. Aí você consegue ampliar, você consegue ter mais espaço aqui a meia nau. Foi por isso. Então, ela já vem com as persianas aqui, tem uma vigia para ventilação natural, uma TV de 32 polegadas, outra TV aqui, o pessoal aqui no salão. Mas olha o que mais tem. Vários armários, né? A gente vê que armário aqui tem que ter mesmo, tudo quanto é lugar, porque a gente vê que está tudo ocupado, porque barco tem coisa para guardar. O quadro elétrico, né? Aqui tem um quadro, esse quadro aqui, não dá para abrir aqui por causa da TV, mas né, eu tenho que mexer um pouquinho na TV para abrir. Mas ele é bem feito por dentro. Aqui eu tenho acesso também a outras partes de controle elétrico do barco, saídas de ar-condicionado. As persianas, esse barco vem com persiana de série, então você não tem que pedir mais uma persiana, claro que tem que vir, né? Então o estaleiro sabe que tem que ter as persianas para você ter privacidade, diminuir a insolação. Esse barco vem completo assim, com persianas do jeito que está. Decoração em tons claros, né? O laqueamento foi bastante explorado aqui e dá um tom bacana no bar. Vou mostrar o banheiro? Olha aqui. O banheiro é igualmente alto. Também tem mais de 2 metros esse banheiro. Tem mais de 2 metros. Então, banheiro convencional, né? Uma vigia para ventilação natural, o vaso sanitário, a cuba, o armário. A gente tem bastante lugar também para guardar as coisas aqui, objetos de higiene pessoal, material de limpeza aqui embaixo. E eu tenho um box fechado. Esse box tem 68 por 69 aqui, ó, contando até aqui, né? Essa parte aqui, então eu me viro bem. Pelo menos na minha estatura dá para a pessoa tomar banho tranquilamente aqui. O chuveirinho é aqui, não é de teto, mas isso aqui também serve de ducha. Alguns taleiros usam de teto, outros usam com esse arranjo aqui. Tem uma banqueta aqui para me sentar, se quiser tomar banho sentado. Então o acabamento também é bacana, né? Olha aqui os detalhes. Né? Aqui um 76, né? Aqui um pouquinho mais baixo que o pé direito, claro, né? Do banheiro. Mas ainda assim, dá pra gente, uma parte das pessoas tomarem banho, uma parte tomar banho tranquilamente. Bem legal esse barco. Agora, aqui é um camarote, né? Porque aqui fecha. Aqui eu tenho uma porta, então aqui eu consigo fechar tudo isso aqui. O que é legal? Primeiro,
pé direito aqui, que normalmente o barco abaixa na proa, aqui tem mais de 2 metros, aqui tem 2,2 de pé direito, então é tudo alto. Tem essa cama em diagonal, essa cama tem 1,5 metro aqui na parte, no meio dela aqui tem 1,5 metro, na extremidade diminui um pouquinho, mas ela tem praticamente 1,90 m também, 1,90 m, comprimento por 1,5 m na parte mais larga de largura. Uma boa cama. A passagem, né, para a escotilha de proa, aquela de 50 centímetros que a gente mostrou. Depois, as duas janelas. As janelas não têm vigias, até poderia ter 2 vigias aqui. Mas vem com as persianas. Boa quantidade de armários, né? 3 em cada bordo. Deixa eu ver aqui. E ainda tenho um sofá. É super útil um sofá aqui, sabe? Às vezes você sentar, conversar com quem está na cama, eu acho bem legal um sofá aqui. A gente não usa o sofá para pôr sapato, porque você não entra de sapato num barco como esse. Mas é legal você ter um sofá aqui. Condicionado, a iluminação indireta que a gente vê, né, no barco inteiro, essa iluminação aqui por baixo, isso é bacana. Tem mais um armário aqui que nós vamos mostrar, tem mais um armarinho aqui do lado. E também é bom, mesmo sendo pequeno, a gente acaba usando esse espaço aqui, né, no armarinho. Não é porque o barco tem motor de popa que ele não tem uma casa de máquinas ou um espaço no porão para guardar os equipamentos, geradores, estabilizador, que é um opcional muito legal que tem nesse barco. Vou mostrar primeiro aqui na parte mais a ré da sala de máquinas eu tenho o gerador, os tanques, né? Tem 2 tanques de combustível, 500 litros cada um, no caso aqui é gasolina, mais um tanque de água, 300 litros, mais na popa. Aqui quase no centro do cockpit, aqui ainda tem o estabilizador, lugar para o estabilizador, carregador de bateria, inversor, o tanque do gerador. Lembrando que o barco tem motorização a gasolina de popa, mas o gerador é a diesel. Então eu tenho também o tanquinho do gerador aqui. Aqui é muito fácil de acessar tudo, né? Não tem motor aqui dentro, então espaço para você mexer em qualquer parte dos equipamentos. O pessoal da revisão do gerador, ninguém vai reclamar não, nem do estabilizador, tem bastante espaço. É uma vantagem do motor de popa, você joga a motorização para fora e ganha espaço dentro do barco. E a navegação da 360 HT com popa da Evolve. A gente já mostrou bastante o barco por dentro, por fora, como é que navega. É uma grande diferença quando você troca a motorização. Você tira o motor do centro-rabeta e coloca o motor de popa. Primeiramente, o estaleiro fez umas modificações. Ele aumentou um pouco o casco em cerca de 60 centímetros. Claro que ainda tem a parte em balanço do cavalete, mas o casco ganhou 60 centímetros de linha d'água. Isso é legal, né? Porque quando você põe motor de centro, o que acontece? O motor de centro fica para dentro do barco, então ele contribui até no centro de gravidade, no equilíbrio do centro de gravidade. Agora o motor de popa não, né? O motor de popa fica pendurado, está em balanço lá fora. Então se você ganha linha d'água, isso é sempre bem-vindo. Bem, os 2 Mercury V10, 400 cavalos cada um, nos tiraram relativamente rápido da água, 9,5 segundos para chegarmos aos 20 nós, que é nosso marco, né, de aceleração em qualquer barco. Então, legal. Para sair depois, fizemos várias medições contra, a favor do vento. O vento hoje judiou da gente aqui na Baía Norte de Florianópolis. Aqui tem o Nordestão, que eles chamam, né? O Nordestão pega pesado aqui.
Lá fora tem mais de 15 nós, fácil de vento aí. É bom, né, para a gente testar o casco. Falar do desempenho antes. Com esses motores todos acelerados, liberando os 800 cavalos na popa, chegamos a 40 nós. 40 nós. Uma lancha de mais de 8 toneladas, uma lancha de passeio, um desempenho praticamente de uma lancha, quer dizer, de uma lancha esportiva, na verdade, né? Velocidade final. Talvez a aceleração não, mas a velocidade final, sim. Legal. Claro que você não vai navegar 40 nós, só em águas muito calmas. Você não vai gostar nem do que o barco vai mexer e nem do consumo de combustível. Mas a velocidade onde essa lancha a gente consegue navegar mais longe, ou seja, a velocidade eficiente dessa lancha é legal. 26,3 nós, com os motores girando a 4.500 RPM. Bacana, né? Quer dizer, uma velocidade de cruzeiro alta é onde você vai mais longe com esse barco. Chega a 186 milhas. Bom, uns 1.000 litros de combustível no tanque. Nós fizemos essas medições com o barco relativamente leve, 6 pessoas a bordo, 1/3 de combustível, né? Então relativamente leve. O barco não está totalmente, né, carregado. Claro que carregado não vai chegar a 40 nós. Então a gente tem que ter isso em mente, mas vale para essas condições aqui, nível do mar. Se você põe um barco para navegar água doce a 800 metros, por exemplo, o desempenho é outro. Mas é bacana o desempenho. Hoje nós temos ondas curtas com esse nordestão aqui em Florianópolis, conforme eu falei, dá uma judiada da gente. Ondas curtas, então você vê bem o casco. Primeiro, raramente tomamos água aqui. Claro que se você faz uma manobra, uma curva em velocidade, vai subir água para o para-brisa, normal. Mas quando você põe contra o vento, não sobe água aqui não. Então, é um barco que o casco faz o seu trabalho no sentido de deixar seco a superestrutura, o cockpit, isso é legal. Navegando contra as ondas, não tivemos problema nenhum. Repetindo, aqui não tem grandes vagas, né? São ondas mais curtas, essas ondas, tipo onda de rio, que judia bastante da gente, sabe? Essa parte de Bahia, uma onda sequencial, como se você fosse cruzar várias vezes a própria marola. Então judia do barco. O barco manteve a capacidade de amortecimento que era de se esperar de uma lancha de passeio de 36 pés. Bacana isso. Resposta ao planeio, né? Então esse barco, como ele tem bastante volume de cabine, ele, assim, é uma lancha que é um barco que você precisa, ele pede um pouco de motor, né? Então a gente vê que a 2.500 começa a descolar a esteira, tá perto de 10 nós, 3.000 a esteira já começa a ficar mais longe, 3.500 já vai para perto de 16, 17 nós, aí você já vê a esteira começar a formar, mas acima de 20 nós, você vê que o casco dá aquela descolada legal da água. Se as condições de mar deixarem, é sempre melhor, né, usar acima de 20 nós, então manter 4.000 RPM para cima. Se precisar navegar mais devagar com o barco planando, vai, mas esse barco gosta de navegar mais rápido, é uma característica desse barco, mesmo porque tem uma boca grande bem para frente, né? Tem 3,45 de boca e a boca máxima está na frente do para-brisa, então ele tem bastante volume de casco na água. Então isso implica também que o barco gosta de velocidade, né? Para ter sustentação, para tirar o barco da água. Mas uma lancha que em navegação agradou. Essas águas aqui de Florianópolis, que são referência para o restante do Brasil, né? Aqui o mar é sempre agitado. Sempre não, né? Já pegamos mar mais calmo por aqui. Mas são condições que a gente avalia, condições boas para a gente avaliar o casco. Será que essa é a sua lancha, que eu perguntei no começo? Olha, tem muitos itens bem legais aqui, né? Muitos itens legais. Acabamento, espaço na cabine, esse posto de comando aqui está muito bem resolvido, esse grande HT. A parte da motorização de popa, quando você põe popa, normalmente você sacrifica muito a plataforma, esse barco não. Você só não tem ela que vai para dentro d'água, não tem submersível. Mas ela continua grande, a plataforma de popa. Então é um barco que agrada. Motorização de popa está ficando cada vez mais presente e está dando certo, né?
não está atrapalhando o espaço a bordo. E está tendo algumas vantagens da navegação em águas rasas, do desempenho. Popa tem muita potência hoje, tem mais potência em popa do que centro-rabeta a gasolina. Gostou desse teste? Então, continue na Revista Náutica. Na Revista Náutica você tem tudo sobre o que acontece no meio náutico, muitos testes de barcos, de lanchas de vários tamanhos. Aqui você vai ficar muito bem informado. Não é nosso seguidor? Seja nosso seguidor. Vai lá, ative o sininho, assim você vai receber notícias praticamente diariamente e praticamente também toda semana tem um teste novo para você. Esse é o mundo da náutica. Bem-vindo!